Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Eu sou Everton Pires. Hoje nós vamos falar sobre gráficos no Excel. Como inserir formas em gráficos. Olha que assunto interessante. Fica até o fim do vídeo, vai na descrição para acessar o nosso site, conhecer planilhas, downloads, modelos que a gente oferece grátis e bora para a tela. Nesse vídeo eu vou falar sobre como inserir formas em gráficos. É bem interessante porque sempre tem dicas especiais, aquelas dicas que a gente não aprende facilmente. Então vale a pena ficar ligado nessas dicas. Primeiro vamos aplicar um gráfico aqui automático, sugerido pelo Excel, Alt F1. Quando eu clico em Alt F1, o Excel sugere um gráfico, mas nem sempre é o gráfico que eu quero. Nesse caso eu clico com o botão direito, alterar tipo de gráfico, e eu quero um gráfico de coluna empilhada, por exemplo. Clico aqui nessa opção, OK, e agora sim eu tenho um gráfico de coluna empilhada. A primeira coisa que eu quero mostrar sobre formas é que você pode copiar, colar uma forma em uma série. Olha isso, que interessante. Seleciona o gráfico, formatar, aquela guia móvel que vai surgir, e olha o que nós temos aqui, ó, inserir formas. Quando eu escolho uma das formas, por exemplo, essa rosca, permite que eu insira a rosca fora do gráfico, pressiono o Shift para deixar ela simétrica, ou permite que eu faça isso também dentro do gráfico. Vou fazer uma aqui para você ver. Ó. Nesse caso não faria tanto sentido, mas eu posso colocar dentro do gráfico também, e eu vou apagar para mostrar um outro exemplo depois. O que acontece aqui é o seguinte, por algum motivo eu quero criar uma interação gráfica, eu quero aplicar essa rosca no local dessa série. Eu quero que fique com um círculo ali fixo, sempre que o gráfico ficar se movendo. Será que dá certo? Olha que simples, seleciona a rosca, Ctrl C, seleciona a série superior ali, que no caso é a coluna vendas 2, e Ctrl V. Olha que legal! Na sequência nós vamos aprender mais coisas, como deixar isso simétrico, proporcional, tem várias dicas interessantes na sequência, fica tranquilo. O importante aqui, vamos mudar a cor aqui dessa rosca, por exemplo, verde. Vamos testar agora. Quando eu pressiono F9, olha que interessante, ó, o valor 30 ele é estático, então ele não vai mudar. E se eu mudar para o valor 50, por exemplo, ó, ele vai aumentar um pouco a rosca, tá vendo? Ele vai aumentar aquele espaçamento ali, e a rosca, inclusive, vai ficar desproporcional. A gente vai aprender a mexer nisso depois. Então, posso continuar pressionando F9, ó, ela vai se movimentar, já que o valor 50 aí nesse caso é estático. Então, a rosca vai ficar com essa proporção o tempo todo. E se eu quiser mudar a cor dessa rosca, vai dar certo? Eu seleciono e pinto de verde. Não deu certo. Por quê? Se eu quiser mudar a cor de uma forma, eu tenho que pintar ela antes de colar aqui, ó. Por exemplo, vamos trazer mais uma rosca aqui. Agora vamos pintar de outra cor, por exemplo, amarelo. Aí sim, eu pinto antes, Ctrl C, Ctrl V, e então eu teria uma rosca amarela, tá bom? Esse é um exemplo bem simples, bem tosco até, para você saber que pode fazer. O assunto é formas, mas eu posso fazer com outros objetos, com ícones, com fotos, várias possibilidades incríveis que a gente vai explorar na sequência. Outra coisa interessante sobre formas, presta atenção nessa dica. Muitas vezes a gente resolve problemas em dashboards utilizando o que eu vou mostrar agora. Imagina que você está criando um gráfico e por algum motivo o seu gestor ou você mesmo quer uma somatória de uma tabela de dados aplicada no gráfico. Você quer o valor total ali, porque o gráfico não te oferece essa possibilidade como padrão. Como você pode resolver isso? Com formas. Nós temos essa tabela de dados aqui. Vamos supor que eu quero o total de vendas, vendas 1 aqui, ó. Então eu já tenho 739. Eu quero esse valor aqui no gráfico, em algum local. Como eu posso fazer isso? Utilizando formas também. Então eu seleciono o gráfico, formatar, vou trazer uma forma aqui, nesse caso eu quero trazer essa arredondada, ó. Vou colocar aqui no cantinho, tá vendo? Qual é a dica interessante? Quando eu trabalho com formas no Excel e seleciono essa forma, a barra de fórmula pertence à forma. Presta atenção nisso. Quando eu seleciono a forma, a barra de fórmulas pertence à forma. Vou selecionar para você ver. Ó. Quando eu seleciono a forma, a barra de fórmulas pertence à forma. Se ligou nessa dica? Então vamos lá, vou mostrar na prática agora. Lembra que eu quero o valor de 739 no gráfico? Sobre o gráfico? Então eu vou criar um local para somar esse valor. Por quê? Porque o gráfico ele não aceita interação com tabelas. Então você vai ter que pegar de fora. Seleciona a forma, igual, e seleciono o valor que eu quero, uma fórmula que eu vou ter a somatória. Olha que legal. Agora sim eu posso vir aqui,
centralizar e justificar, vou aumentar um pouquinho também, ó, colocar um contraste aqui branco no azul, por exemplo. Eu tenho o valor de 796 aqui no gráfico. Aí você fala, Everton, qual que é a vantagem? A vantagem é que você tem uma forma e o valor pode acompanhar o gráfico, sem você ter que ficar digitando, por exemplo. Então, se esse valor aqui mudar para 1.500, olha o que aconteceu aqui no gráfico. Eu tenho o total de 1.500, mais uma forma de você utilizar uma forma dentro do gráfico. Seja colando a forma em uma das séries, ou seja, utilizando a base de fórmula que está sempre relacionada a uma forma.